paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 11 da Revista de Adultos, que o tema desta lição é a fragilidade humana e a soberania divina, sofrimento e a restauração de Jó. O tema é a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? O texto áureo está em Jó 36,15, que diz assim: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Verdade prática: o sofrimento não deve ser visto apenas sob aspecto punitivo, mas principalmente educativo. O objetivo geral dessa lição é mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com fim pedagógico. Os objetivos específicos: explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento, destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor e afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar adversidades para nos educar. E nós vamos ver vários textos do capítulo 32 até o capítulo 36, onde Eliú, esse jovem, está discursando. E eu queria deixar algo aqui para a gente já começar, Nós estamos aqui no meio de uma, vamos falar assim, de uma conversa. Então nós temos Jó, personagem principal, nós temos os três amigos de Jó, que começaram a acusar Jó de estar passando por sofrimento por causa de um pecado que ele possivelmente cometeu. E agora entra uma pessoa mais nova que estava ali ouvindo a conversa e começa a dar sua opinião. E interessante, os amigos de Jó, eles argumentavam que Deus é justo e que o sofrimento de Jó, ele prova que ele pecou e que Deus o está punindo. Isso é o que os três amigos de Jó falaram quando eles tiveram a oportunidade de discursar. Então, ou seja, Jó está sofrendo por causa de pecado que ele cometeu. E Deus é justo, e por ele ser justo, ele está punindo Jó por causa desses pecados. Jó, ele pega e refuta esses argumentos, insistindo que o seu sofrimento não é resultado de pecado e que Deus, dá-se a entender, é injusto. Por que ele estaria sofrendo então? Só que esse Eliú, esse novo personagem que entra agora, ele afirma discordar tanto de Jó quanto dos seus amigos e argumenta que o sofrimento, ele é disciplina de Deus, ou seja, o sofrimento é um agente pedagógico para que nós possamos ter um entendimento maior de Deus, compreender melhor as coisas de Deus e acertar o nosso prumo. Está errado isso? Não está. Então, quando nós estamos passando por sofrimento, às vezes Deus está falando conosco no meio desse sofrimento. Nós temos que estar atentos. Ou seja, isso significa que o sofrimento não é necessariamente um castigo pelo pecado cometido, mas pode ser uma advertência dada para impedir que a pessoa peque. Então nós temos essa característica no discurso de Eliú. E ele começa falando assim no capítulo 32. Assim, aqueles três homens cessaram de responder a Jó. Porque ele estava convencido da sua justificação. E se a gente ler aqui o capítulo 31, verso 40, fala assim, que me cresçam abrolhos em lugar do trigo e espinho em vez de cevada. Aqui terminaram as palavras de Jó. Ou seja, no capítulo 31, verso 40, acaba o discurso de Jó, de estar ali refutando os argumentos, as acusações dos seus três amigos. Aí, o capítulo 32, Eliú já começa, Então, aqueles três homens pararam, de responder a Jó, porque Jó estava convencido da sua justificação. Jó estava convencido de que ele não tinha pecado.
Aí Eliú vem e fala, então acendeu-se a ira de Eliú. Olha, ele ficou irado. Sabe o que significa Eliú? Ele é Deus, o significado do nome. Fala que ele é filho de Baraquel, que significa abençoado de Deus. O Buzita, da família de Rão, que significa exaltado. Né? Então, acendeu-se a ira de Eliú contra Jó, porque se justificava a si mesmo diante de Deus. E também se alvoroçou contra os seus 3 amigos, porque não lhe deram nenhuma resposta, no entanto, condenavam a Jó. Ou seja, Jó fez o seu último discurso no capítulo 31 e os 3 se calaram. E Eliú esperava para falar com Jó, porque eles eram mais velhos do que ele. E quando Eliú viu que não encontrava resposta na boca dos 3 homens, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, respondeu dizendo, sou jovem e vós sois anciãos. Por isso, vacilei e não me atrevi a declarar a minha opinião. Eu dizia, os dias devem falar e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Mas há um espírito no homem e é o Espírito Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Nem sempre os mais velhos são sábios, nem os anciãos discernem com justiça. Portanto, eu vos digo, escutai-me, que eu também vos darei a minha opinião. E ele termina aqui no verso 32:16, ele fala, porque eu hei de esperar se eles não falam. Estão quietos e não respondem mais. Eu também tenho que responder da minha parte, eu também declararei a minha opinião. Porque estou repleto de palavras e o meu espírito me obriga a descarregá-las. Então Eliú, ele começa o seu discurso fazendo um desafio, provocando uma confusão. Ou seja, e pelas suas palavras mostra a sua presunção e a sua falsa humildade. Né? Ele já se apresenta, ele se coloca numa posição ali de ser o dono da razão. E isso acontece, nós vemos lá em Tiago, capítulo 3. Olha, o que Tiago fala no capítulo 3 é o que está acontecendo com Eliú, tá? Ele fala assim, ó, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Lembra que ele falou aqui que a multidão de anos ensine o sábio? Muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Eliú é a língua, que começa o seu discurso fazendo um desafio aos 3 mais velhos e a Jó, já com cada um com a sua determinada sabedoria que adquiriu ao longo de tempo, experiência. Ele começa desafiando a eles e ele já vem se gloriando de si mesmo, do seu entendimento. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Você lembra que nós lemos aqui, ó, Jó 32:18? Portanto, estou repleto de palavras e o meu espírito me obriga a descarregá-las. Por quê? Porque nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Então, quando ele começa a falar, ele vai estar destilando um veneno. Um veneno. E ele continua, com ela bendizemos a Deus e Pai, foi o que Eliú fez. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus, tanto a Jó como seus 3 amigos.
De uma mesma boca procede bênção e maldição. Você vai ver isso no discurso de Eliú. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Olha Tiago corrigindo Eliú. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, quando a pessoa começa a falar bênção, mas no meio do discurso vem com maldição, você já vê que não é de procedência de Deus. Então nós estamos vendo aqui a presunção, a falsa humildade de Eliú, que é o tipo da língua que Tiago fala no seu capítulo 3, ok? E você vai ver, que a língua, você pode identificar que ela é precipitada. As pessoas falam coisas precipitadas, porque elas não aguentam segurar. Ele fala assim no 32:19: eis que o meu interior é como vinho, que não tem por onde sair, como os odres novos que estão para explodir. Falarei e encontrarei alívio, abrirei os meus lábios e responderei. A Bíblia fala assim, que um tolo, quando ele se cala, ele se mostra sábio. Está lá em Provérbios. Permiti-me que não faça acepção de pessoas, nem de títulos lisonjeiros a homem algum. Portanto, eu não sei lisonjear a ninguém. Caso contrário, meu Criador pronto me levaria. Ou seja, vou descer o cacete aqui em Jó e nos seus 3 amigos. Essa é a apresentação de um homem soberbo, arrogante, presunçoso, que demonstra uma falsa humildade. E assim começa o discurso de Eliú. E temos que tomar muito cuidado, porque eu já falei isso em lições anteriores. Quando os 3 amigos de Jó e agora esse quarto Eliú aparece, eles falam coisas que procedem, que estão de acordo com a palavra de Deus, porém, eles também falam coisas inspiradas por demônios e pela sua própria razão humana. Então nós temos que tomar cuidado e saber discernir essas coisas que eles estão dizendo. Então, Jó, lá no capítulo 33, o discurso de Eliú, presta atenção nisso, tá? O discurso de Eliú, que é o tipo da língua, e o seu poder de fogo que incendeia todo o bosque. Você não está vendo que Eliú está trazendo palavras de edificação, nem de consolo e nem de exortação. Porque o que é exortação? Exortação é quando alguém vem te corrigir para você melhorar. Você não vê isso. Ou seja, a palavra que sai da boca de Eliú, ele está numa palavra de acusação e não de consolação, de edificação, de exortação. E nós precisamos, às vezes é necessário a gente ser um pouco mais duro nas palavras? Às vezes é necessário a gente chamar a atenção das pessoas, principalmente para o arrependimento, quando elas estão em pecados? Sim. Mas da nossa boca tem que sair palavras de edificação, de consolação e de exortação para que a pessoa melhore. Então, no 33 ele fala assim: então disse a Jó, rogo-te que escutes as minhas razões e preste atenção a todas as minhas palavras. Eis que agora abri a minha boca, a minha língua fala em minha boca. Olha o presunçoso, falsa humildade. E ele vai preparando o cenário. As minhas palavras declararão a retidão do meu coração. Ele se justificando a si mesmo. E os meus lábios falarão com sinceridade. O Espírito de Deus me fez. Aqui tá certo, tá? E o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Perfeito. Se podes, responde-me ao desafio. Ordena as tuas palavras diante de mim e afirma-te. Eis que sou diante de Deus como tu és. Eu também sou feito de barro. Mas o interessante é que Deus não falou palavra nenhuma sobre Eliú. De Jó falou que era íntegro, reto, temente, se desviava do mal. De Eliú não falou nada, mas ele está se achando aqui. Eis que o meu terror não te atemorizará, nem a minha insistência será pesada. Aí ele vem e começa a soltar algumas acusações sutis sobre Jó. Certamente tu disseste e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão, sou inocente, não há iniquidade em mim.
1 João, capítulo 1, o verso 5 a 9. 1 João, é isso mesmo? 1 João 1, 5 a 9. E esta é a mensagem que dele ouvimos e a voz que anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, certamente tu disseste e ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão, sou inocente. Olha como que essa sutil acusação de Eliú, ela casa com o que João fala na sua primeira epístola. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Eliú está errado aqui? Ele está usando o texto de João. Eis que ele procura ocasião contra mim. Ele me considera como seu inimigo. Ele falando que Jó disse isso de Deus. Põe os meus pés no tronco e observa todas as minhas veredas. Jó 33:12. Eis que te responde, e nisto não és justo. E Deus é demasiado grande comparado ao homem. Por que o enfrentas, vendo que ele não presta conta de suas ações? Aí depois nós vamos ver uma sequência do 33:14 em diante, onde Eliú fala que Deus fala através de sonhos e visões. Ele fala assim, porquanto Deus fala de uma maneira e de outra maneira, ainda que o homem não o perceba. Em sonho, em visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens na cama, então o Altíssimo abre os ouvidos dos homens e eles lhes sela a instrução para que os mortais se apartem dos seus maus propósitos e para anular a soberba do homem, para que ele possa guardar a sua alma da cova e evitar que a sua vida pereça pela espada. Ou seja, Deus fala conosco através de sonhos e visões, para nos dar livramento, para nos dar direção, ok? É isso que ele está falando. E nós vamos ler aqui as enfermidades também como meio de livramento da soberba. Ele está falando que vem a enfermidade sobre a nossa vida para que nós sejamos livres da soberba. Então, de acordo com Eliú, a enfermidade, ela é um instrumento pedagógico de Deus para mostrar, tem alguma coisa errada, aonde que você possa estar errando. Será que tem algum pecado não confessado? Será que tem alguma maldição que é a consequência de algum pecado que ainda não foi quebrada? Será que você está em desobediência? Deus quer que você faça alguma coisa, você não faz e a enfermidade vem. E a enfermidade é um instrumento pedagógico de Deus, até que você entenda o que Deus está falando e comece a botar em prática aquilo que é a vontade de Deus. Isso é o que ele está ensinando. E nós vemos que isso procede também. Eu já conheci pessoas que ficaram enfermas porque Deus deu uma direção, mandou que a pessoa fizesse algo, a pessoa não fez e ela ficou enferma, e ela sabia que estava enferma porque estava em desobediência a uma direção de Deus. Quando a pessoa fez o que Deus mandou, ela foi curada. Também já vi pessoas que Deus mandou fazer, não fez, ficou enferma, e ela ficou um bom tempo enferma, até que a misericórdia de Deus veio e tirou a enfermidade dela. Ela se arrependeu de não ter feito a vontade de Deus, e com o tempo Deus foi lá e tirou a enfermidade. Ou seja, a enfermidade foi um agente educativo na vida dessa pessoa, e isso acontece nos nossos dias também. Nós vemos todo o desfecho do livro de Jó, ali no capítulo 42, porque Jó falava, eu conhecia a Deus de ouvir falar, agora os meus olhos veem.
a Deus. Então tudo isso que aconteceu, ele perder sua família, seus entes queridos, perder suas fazendas, sua riqueza, perder sua saúde, foi um agente educativo para levar Jó agora a ver a Deus, a uma experiência mais profunda, a ter uma intimidade mais profunda com Deus. Então, foi o que eu falei, tem coisas aqui que os amigos de Jó, os três, ele e o falam, que batem com a Bíblia, com os princípios bíblicos, mas tem coisas que não batem. Às vezes uma colocação, a forma que ele coloca, quebra um princípio bíblico. E nós temos que entender como que isso vai funcionar. Já no capítulo 34 de Jó, nós vemos o seguinte, Eliú, ele vem com uma doutrina defendendo que o estado de Jó é resultado de suas más obras, né? Ou seja, ele está acusando Jó de ser um homem perverso, ao contrário do que Deus deu testemunho de Jó, né? Então, a gente já vê aí que Eliú, ele pegou uma carona no discurso dos três amigos de Jó, que estavam acusando Jó, e como os seus três amigos se calaram, agora Eliú continua o discurso dos três. Olha que interessante. Só que a Bíblia não fala que Eliú era um amigo de Jó. A Bíblia fala que ele estava ali ouvindo. Ele estava ali junto. Ele ficou calado o tempo todo até que ninguém falasse mais e ele abrisse a boca para começar a falar. Diz assim, né? Disse mais Eliú, Jó 34:1. Escutai as minhas palavras, ó homens sábios, vós que tendes conhecimento. Olha a presunção dele. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova o alimento. Escolhamos para nós o que é justo, conheçamos entre nós o que é bom. Agora ele vai vir com a acusação, Porquanto Jó disse, sou justo, e Deus me tirou o direito. Apesar de ser reto, ele me considera um mentiroso. Ele falando que Jó disse isso. A minha ferida é incurável, ainda que eu não seja um transgressor. Que homem há como Jó, que bebe o escárnio como a água? Olha a acusação. E que acompanha os que praticam a iniquidade, e que anda como os iníquos? Está chamando Jó de ímpio aqui, né? E agora no 34:9 ele já faz outra acusação, porque ele disse, a um homem não lhe aproveitará nada se estiver de acordo com a vontade de Deus. Olha o que ele está falando. Portanto, escutai-me, ó homens entendidos. Longe esteja de Deus a prática do mal, e longe esteja o Todo-Poderoso cometer iniquidades. Ou seja, agora ele está fazendo um discurso para todos, não é só para Jó. Ele acusa Jó na presença de todos, expondo Jó a uma humilhação maior. Imagina o sofrimento que Jó estava passando, e agora esse cidadão aqui vem ainda para piorar a coisa. Porque ele retribuirá ao homem segundo as suas obras, e pagará a cada homem segundo os seus caminhos. Sim, Deus certamente não procederá com maldade, nem o Todo-Poderoso perverterá a justiça. Aí ele continua lá no 19, né? Porque ele está falando que o castigo vem pelos ímpios. Os ímpios vão ser castigados. Jó 34:19. Quanto menos aquele que não respeita a pessoa do príncipe, nem considera o mais rico do que o pobre. Porque todos eles são obra de suas mãos. Morrem repentinamente à meia-noite. As agentes se estremecem, passam, os poderosos são dispostos sem mão. Não há trevas, nem sombra espessa onde os culpados de iniquidade se ocultam. Ele os fere, 26, ele os fere como a homens ímpios à vista dos demais. Porquanto se apartaram dele e não seguiram nenhum de seus caminhos, e fizeram que o pranto dos pobres subisse até ele, pois ele ouve o clamor dos aflitos. Ou seja, ele está falando, Jó não atendeu aos pobres, Jó é um homem ímpio que agora está sofrendo o castigo de Deus. E ele, no 34:31, ele ainda tenta convencer a Jó de seu pecado. Mas se alguém disser a Deus, sofri castigo, ainda que não cometi nenhuma ofensa, pois o que eu não vejo, ensina-me. Se tenho cometido iniquidade, não o farei mais. Mas se a tua retribuição não vem segundo o que tu queres, por que a aborreces? Eis tu quem deves escolher e não eu. Diz o que pensas. Ele está falando, Jó,
É melhor você reconhecer que você está em pecado, botar esse pecado para fora, para acabar o juízo de Deus sobre a sua vida. E ele fala assim, ó, que Jó seja provado até o fim, por haver respondido como um perverso. Porquanto Jó agregou rebelião aos seus pecados, bateu as suas mãos entre nós e multiplicou as palavras contra Deus. Então ele está falando assim, né, um cara bem legal, né? Jó, sofre até morrer. Você vai sofrer o juízo de Deus até morrer, que seja até o fim. Porque agora você, além de pecar, você está se rebelando e não aceita o que a gente fala, você está batendo mão, não está nem aí porque a gente está falando, e até contra Deus você está falando, Jó. Isso é a acusação que Eliú está fazendo, e Eliú está amaldiçoando a Jó para que ele seja provado até o fim. Então, como que de uma boca pode proceder bênção e maldição? É o que Tiago fala lá em capítulo 3. No capítulo 3. Aí, nós vemos que no capítulo 35, Eliú ele discursa, né, ele vem pela terceira vez falar que um homem jamais poderá ser justificado diante de Deus. E ele diz que os seus pecados só prejudicam a ele e aos demais, e ele vem condenar Jó e considera Jó como um ignorante. Ó, isso é o resumo do capítulo 35. Agora, no capítulo 36, que é o que a gente está com foco aqui na lição também, ele afirma que o mesmo Deus que protege a Jó, agora castiga a Jó com sofrimentos. Sendo que no capítulo 1 de Jó, quando Satanás se apresenta diante de Deus, Satanás que pede a Deus para cirandar Jó, para tocar em Jó, nas suas coisas, na sua família. Não foi Deus que tocou em Jó. Não foi Deus que castigou Jó. Quem castigou Jó, quem tocou em Jó, foi Satanás, com a permissão de Deus. Porém, Eliú aqui está fazendo uma acusação. Ele está mostrando Deus como um agente de juízo. Não, Deus ele não é um agente de juízo. Ele usa as coisas como agente educativo para juízo, para correção, como ele usou Satanás. Então, no capítulo 36, nós já vemos isso. Ó, ele fala, Eliú continuou dizendo, tolera-me um pouco e te direi algo mais, porque tenho outras palavras para dizer a favor de Deus. Como se Deus precisasse de defesa de Eliú. Trarei os meus conhecimentos de longe e lhe demonstrarei a justiça do meu Criador. Porquanto, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Diante de ti há um que tem ciência consumada. Ó, ele está se achando. Eis que Deus é poderoso e não despreza a ninguém. É poderoso em força e entendimento. Ele não preserva a vida do perverso, mas dá ao pobre o seu direito. Tem gente que morre pobre e não recebe o seu direito. E Eliú vem acusando novamente Jó de ser ímpio. Ele fala do destino dos ímpios. Ó, 36:13. Mas os ímpios de coração acumulam para si a ira de Deus. Não clamam por auxílio quando eles o metem em grilhões. A alma deles perece em plena juventude e a sua vida se perde como a dos depravados. E no verso 22 do capítulo 36 de Jó, você vai ver Eliú exaltando a Deus e acusando a Jó. Eis que a alteza de Deus procede o seu poder. Quem é mestre como ele? Quem prescreveu o seu caminho? Quem lhe arguirá jamais cometeste injustiça? Lembra-te de engrandecer as suas obras, das quais os homens se maravilham. Até aí tudo bem. Todos os homens contemplam de longe, todos as enxergam. Eis que Deus é grande, mas está acima de nosso conhecimento. O número dos seus anos é inescrutável. E vem falando, né? Com tais meios, verso 30, vamos para o verso 30. Eis que difunde a sua luz sobre ele, e com elas cobre as profundezas do mar. Com tais meios ele castiga os povos, e lhes dá alimento em abundância. Oculta relâmpago em suas mãos e os dirige para onde quer. O seu trovão declara a sua indignação, e tempestade proclama sua ira contra a iniquidade, e os animais sentem quando vem a tormenta. Ou seja, ele está falando que Jó é um homem iníquo, que vai sofrer o juízo de Deus e vai sofrer através da natureza.
E se a gente for ver lá no primeiro capítulo, quando veio a desgraça sobre a vida de Jó, nós vemos que elementos naturais se levantaram contra ele, contra a família, contra os seus bens. E Eliú está falando, ó, isso que aconteceu com Jó é fruto do seu pecado, da sua perversidade. Ele é um ímpio, ele é um homem iníquo e ele está sofrendo por causa disso. Então nós vemos aí que nós conseguimos ver que o orgulho de uma pessoa não deixa ele ouvir a Deus. O orgulho não deixa ele ouvir a Deus. Ele vai ouvir a sua própria razão, a sua própria voz, não vai ouvir a Deus. E Eliú, ele fala que Deus usa a enfermidade como um instrumento educativo para que nós venhamos meditar e ver o que nós podemos ter feito errado e que nós venhamos a corrigir e mudar essa situação na nossa vida, né? Eliú, ele apresenta muito Deus como um justiceiro, mas ele esquece da misericórdia. O salmista nos ensina, né? Cantarei as misericórdias e o juízo de Deus, né? Deus, quando, até hoje, nesse período que nós chamamos de período de graça, Deus permite que venha juízo para que a misericórdia dele seja desejada e alcançada pelos homens. E muitos não conseguem entender isso. E nesse capítulo 36, né, nós vemos que nós precisamos entender que Deus, Ele tem prazer em tratar conosco, em nos provar, nos deixar ser provados, para que nós possamos mudar de nível. O interessante é que Jó, um homem sábio, que nós vimos nas lições anteriores, a sabedoria de Jó, a revelação que Jó estava alcançando em meio a todo esse sofrimento, nós vemos Eliú chamando Jó de ignorante, de tolo, falando que ele não é um homem sábio, soltando acusações contra Jó. Ou seja, se nós pegarmos esses 4 personagens, né? Os 3 amigos de Jó e Eliú, nós vamos ver eles atuando como Satanás. Só que Satanás foi diante de Deus acusar Jó, e agora esses 4 estão diante um dos outros acusando a Jó. E detalhe, os 3 se uniram para acusar Jó. Eliú, não contente com isso, começa a acusar os 3 também. Por que vocês pararam de ficar perturbando Jó? Por que vocês pararam de ficar acusando ele? Vocês têm que falar. E nós vemos muito isso hoje no nosso meio, no meio da igreja. Pessoas que se levantam, né, para nos acusar. E às vezes, quando você não concorda, existe assim, né? Existe uma pessoa que chega até você para falar mal do outro. Aí você não dá ouvidos. O que ela vai fazer? Ela vai até a outra pessoa para falar mal daquele outro que falou para você e vai falar mal de você também, porque você não concordou com ela. Então você está vendo os 3 amigos de Jó, calados diante da fala de Eliú. Por eles ficarem calados, Eliú começa a acusar eles também. Por quê? Porque quando o diabo ele quer provocar contenda, ele vai usar uma pessoa que geralmente está com pecado, que tem brecha aberta na vida dele, e ele vai fazer com que essa pessoa forme uma rebelião, que ela consiga outras pessoas para juntamente falar a mesma coisa que ela, influenciando essas pessoas para a acusação. E nós sabemos que um dos nomes, né, Satanás, ele é chamado de Satanás e Diabo, que é adversário e acusador. Jesus, ele é chamado de advogado, Salvador. Então, qual seria o nosso papel? De acusação? Não. O nosso papel seria de defesa. E Deus nos dá
o espírito de profecia, para quando a gente abrir a boca, a gente falar palavras que edificam, consolam e exortam. O problema é que a gente confunde a exortação com a acusação. Exortação, ela não é uma acusação. Exortação é quando você identifica um erro na pessoa e vai para corrigi-la, e motivando ela para ela fazer o certo. Isso são palavras de exortação. Tem uma definição no dicionário que exortação é você corrigir motivando. Muito diferente de acusação, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, para que nós não venhamos nos deixar influenciar pela nossa razão, nem por doutrinas de demônios, né? Para que nós não venhamos assumir o papel do diabo, porque o diabo é o acusador. E muitas vezes o próprio crente se torna um acusador, né? Sendo que da boca do crente tem que sair bênção e não maldição. Então quando nós vemos uma pessoa fazendo algo errado, e aquilo é errado, né? Tá claro, tá descarado, qual é o nosso papel? É de avisar. E a Bíblia fala assim, se você for lá falar com a pessoa e ela se arrepender, você ganhou um irmão. Então, você não está indo lá para acusar, você está chamando ela ao arrependimento, para que ela se corrija, e você vai motivar ela para fazer isso. Se ela aceitar, você ganhou aquela pessoa. Agora, se ela não aceitar, qual é o nosso papel? É o de acusar? De jogar pedra? Não. O nosso papel é de orar pela pessoa, porque o Espírito Santo não faz nada por força nem por violência, e muito menos nós. Se a pessoa não quer seguir a direção que foi dada, paciência. Se ela não quer se deixar ser ensinada, paciência, né? Jesus, ele foi bem claro com Pedro. Pedro, tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. Pastorei as minhas ovelhas e pastorei os meus cordeiros. Jesus não falou para Pedro cuidar de bodes, né? E muitas vezes, né, chega uma pessoa até nós, a gente vai tentar cuidar dela, a gente ensina, a gente alerta, a gente exorta, a gente traz palavras de edificação, de consolo, mas aquela pessoa não quer ser edificada, ela não quer consolo e ela não quer exortação. Ela é soberba, ela tem uma falsa humildade, ela é arrogante e ela quer que você pense que nem ela, igual Eliú. Eliú, ele expôs as suas razões soberbamente e queria que todos aceitassem o que ele estava falando. Só que não tem nada pior do que o silêncio para um soberbo e arrogante. Porque quando o soberbo, arrogante, acusador começa a falar, ele está fazendo barulho. E ele espera que aquilo que ele está fazendo gere barulho. Lembra que eu falei da língua de Tiago? Ele está ali, proferindo fogo com a sua língua, com a intenção é que o bosque todo se queime, que a floresta toda seja incendiada. Mas se você não colocar gravetos no fogo que ele está fazendo, aquele fogo uma hora acaba. Então, quando uma pessoa soberba, arrogante, começa a falar, a acusar, e você não dá ouvidos para ela, sabe o que acontece? Você acaba com as palavras dela. O fogo não se dissimina, ele não se espalha. Você acaba com aquele fogo que vem para destruir. Então, quando as pessoas chegam perto de nós para falar mal de outras pessoas, para acusar outras pessoas, e você dá ouvidos, e muitas vezes ainda fala junto, tal, você está ajudando que o fogo seja disseminado, que ele venha se espalhar. Quando você fica em silêncio, o fogo acaba. E aquela pessoa, pela sua soberba, vai se sentir irritada, porque ela não quer o bem do outro. Eliú não queria o bem de Jó. Eliú queria que a sua tese fosse aceita e defendida pelos outros 3 amigos. Que Jó tinha que fazer o que ele queria. E ninguém foi perguntar qual era a vontade de Deus. Só tinha um perguntando ali qual era a vontade de Deus, o que Deus pensava, o que estava acontecendo. Era Jó. E nós vamos ver que nos próximos capítulos, Deus começa a responder as indagações, os questionamentos de Jó. Olha que coisa mais linda. Deus vem e fala com Jó, responde.
Então, nós precisamos ter sabedoria divina para que da nossa boca saiam palavras de edificação, consolação e de exortação, ajudando, motivando a pessoa a andar no caminho reto, a ter uma vida direita com Deus. Então, que Deus te abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus.